Olá pessoal, nós vamos falar hoje na nossa aula de primeiros socorros sobre intoxicações e envenenamentos. Espero que gostem do vídeo a seguir. Nós vamos dar continuidade às aulas de primeiros socorros, falando um pouco hoje sobre intoxicações e ou envenenamentos. Então, para entender toda essa problemática, eu trouxe alguns conceitos para vocês. E o primeiro deles é sobre tóxico ou veneno. Então, qualquer substância nociva, quando introduzida no organismo, que vai provocar uma ou mais alterações no sistema fisiológico, ela é compreendida como uma substância tóxica ou como veneno. Esses venenos ou tóxicos, eles podem desencadear diversas manifestações clínicas no nosso organismo. Então, dentre elas, podemos destacar manifestações neuropsiquiátricas, gastrointestinais, respiratórias, cardiovasculares e renais. Dentre as manifestações neuropsiquiátricas, nós podemos destacar as alucinações, o delírio, agitação, convulsões, miose e midríase. As manifestações gastrointestinais elas já vão compreender outros sinais e sintomas, dentre eles náuseas, vômito, hálito característico à substância que foi ingerida, no caso, diarreia, cialorreia, que é a salivação excessiva, e dor abdominal. Dentre as manifestações respiratórias, nós podemos destacar alterações de ritmo, frequência, profundidade. Nas alterações cardiocirculatórias, taquicardia, bradicardia, hipertensão, hipotensão. Então vamos só relembrar esses termos. Taquicardia é a elevação da frequência cardíaca acima dos padrões de referência. Bradicardia já é a diminuição dessa frequência cardíaca abaixo dos valores de referência. A hipertensão já é a elevação da pressão arterial acima dos valores de referência. E a hipotensão, a diminuição dessa pressão arterial abaixo de tais valores. Manifestações renais, podemos destacar a insuficiência renal aguda. Então, ela é a principal que pode acontecer. Geralmente acontece muito por mercúrio, intoxicação por fósforos, inseticidas. Acontece bastante. O tipo de intoxicação quanto à via. Então, aqui eu classifiquei o tipo de intoxicação de acordo com a via que ela entra em contato com o nosso organismo. Então, ingestão, geralmente por via oral, inalação por via respiratória, absorção, pele e mucosas e de forma injetável através da corrente sanguínea ou corrente circulatória. Aqui eu destaquei na figura, inalação, ingestão, absorção e por meio injetável. Então, todas essas são as vias pelas quais podem entrar tóxicos ou venenos em nosso organismo. Geralmente, o quadro clínico de intoxicação por substâncias que foram ingeridas estão relacionados a queimação ao redor da boca, alteração do ritmo cardíaco ou respiratório, alterações pupilares, a midríase ou miose, sintomas neurológicos, sintomas gastrointestinais. Aqui eu coloquei algumas figuras para destacar. O que devemos fazer então nesse cuidado pré-hospitalar, nessa primeira avaliação à vítima? Então, muito importante em todos os casos de intoxicação, identificar a causa. Então, identificar primeiramente o que pode ter causado essa intoxicação. Observar embalagens, roupa, a ocupação da vítima, manter sua via aérea aberta, ligar para o serviço de urgência, dar líquido ou quelante apenas se a vítima estiver consciente, observar o cuidado com a aspiração e nunca induzir ao vômito, a não ser que seja uma orientação do serviço especializado. Então não há muito o que se fazer no atendimento pré-hospitalar. Você observando o ambiente, afastando a vítima da substância que causou a intoxicação, observando o tipo de substância, ligando para o serviço de urgência, você já vai estar prestando um grande cuidado a essa pessoa que foi intoxicada. Lembrando que envenenamento é uma das principais causas de morte acidental em crianças. É um dado epidemiológico muito importante, então ele deve ser observado com critérios de cautela. Alguns possíveis indicadores de envenenamento em crianças. Então a gente pode observar a constrição ou dilatação da pupila, midríase ou miose. Observar de forma bastante criteriosa se ela ingeriu alguma coisa, o nível de consciência, alterações comportamentais, tipo gestos desajeitados, sonolência, estados de coma, convulsão, distúrbios mentais que possam levar a delírio, alucinação,
né? Ao observar o olho, tamanho e reação pupilar, sinais na boca como salivação excessiva ou boca seca, manchas, odores, sinais alérgicos, características que podem levar a sinais de dor ou dificuldade para engolir, alterações de temperatura, pressão arterial, frequência de pulso e respiração, sinais de náusea, vômitos, odor ou presença de sangue nas fezes, odor característico, paralisia de membros, diarreia, aparência e consistência das fezes, tudo isso pode levar, à inferência, ou podemos inferir que pode ter ocorrido ali algum quadro de intoxicação. Observando claramente os cuidados, pode se tratar então, traçar um plano de cuidados adequado para cada tipo de intoxicação. O quadro clínico que é característico de intoxicação por inalados: dificuldade para respirar, dispneia no caso, tosse, alterações no ritmo cardíaco ou irritação ocular. Eu trouxe aqui um exemplo básico por intoxicação de monóxido de carbono. Monóxido de carbono, fumaça de combustão, inalação excessiva desse monóxido de carbono. Então pode causar tontura, desmaio, inconsciência, cefaleia do tipo latejante, perda temporária de visão, dispneia, que é dificuldade para respirar ou até mesmo falta de ar, alteração na frequência respiratória e cardíaca, irritação ou confusão mental, pode ocorrer em casos mais graves de crises convulsivas, dores no peito, sinais de náusea, palidez ou até mesmo cianose. O que eu tenho que fazer então como socorrista? Como eu já disse, primeira coisa, identificar a causa, observar se tem gás, se tem algum aerossóis, para poder afastar a vítima da cena, para que a intoxicação, seja então interrompida. Manter as vias aéreas abertas, poder disponibilizar, proporcionar à vítima o suporte básico de vida, ligar para o serviço de urgência aí 192, 193 e relatar a inalação de fumaça, por exemplo, se foi inalado, ou que tipo de intoxicação ela sofreu e se foi inalado, qual foi o tipo de substância. Para substâncias injetáveis, o quadro clínico característico que varia muito. Vai desde picada de inseto a overdose de drogas. Então, identificar a causa, avaliar a porta de entrada, se há sinais ali alérgicos, próximo ali ao local da intoxicação, se há sinais de dificuldade respiratória, se há instabilidade hemodinâmica. O que podemos fazer então? Identificar a causa, verificar condições respiratórias, verificar condições hemodinâmicas, retirar o ferrão, no caso se for picada de animal peçonhento, ou ferroada, então observar, colocar gelo no local e, obviamente, ligar para o serviço de urgência. Aqui eu destaquei picada de aranha, animal peçonhento, que é 3 dias após a picada, 4 dias, 5 dias, claro, não tratado de maneira adequada, pode evoluir ao 6º dia, 9 dias, 10º dia. Então, de acordo com a toxina e com a picada de animal, de acordo com a variância, pode se perder nesse caso aí, não tratado de forma correta, pode levar até a amputação do membro. Quando é intoxicação por substâncias que foram absorvidas? Então, lembre-se, pele e mucosa. Então, observar irritações na pele, prurido, irritação ocular, aumento de temperatura no local. Então, pode ocorrer a vermelhidão, pode ocorrer edema, pode ocorrer aquela sensação de queimação ou febre no local, dentre outras reações alérgicas que podem ocorrer. Aqui eu trouxe algumas figuras que representam intoxicação por planta venenosa, ali a hiperemia na região, sinal de reação alérgica e até as bolhas aqui relacionadas a esse tipo de intoxicação. O que deve-se fazer? Além de observar a causa, remoção da vítima do local, lavar a área com água corrente, remover as roupas que estejam interferindo ali no local que sofreu a absorção da toxina e ligar para o serviço de urgência, claro, relatando todo o ambiente, toda a situação que ocorreu. Indicadores de emergência relacionados a álcool e drogas. Então, às vezes a gente está na rua, às vezes a gente está andando, tem uma pessoa caída, nem sempre é parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que observar bastante o ambiente, a situação que essa pessoa se encontra, para observar e identificar melhor a causa, até para que o tratamento seja mais específico.
Então, sempre observar níveis de consciência, dificuldade respiratória, elevação de temperatura, se há irregularidade aí na frequência, né? Alterações em frequência cardíaca, crises convulsivas, se há vômito. Então, sempre observar se tem sinais de vômito, lateralizar a cabeça do paciente para evitar uma broncoaspiração. E, pelo abuso de substâncias, nós temos diversas substâncias, estimulantes, depressores, narcóticos. Então, cada um vai ter um quadro clínico específico e o ideal é você entender que tipo de manifestação cada substância pode causar para que o cuidado seja mais específico e melhor realizado. Então, estimulantes, elas vão causar excitação, taquicardia, taquipneia, fala rápida, boca seca. Então, taquicardia, como já falamos, é aumento da frequência cardíaca acima dos padrões de referência. Taquipneia, aumento da frequência respiratória acima dos padrões de referência, fala rápida, boca seca, midríase, diaforese, insônia. Tudo isso pode ser causado por substâncias como anfetaminas, cocaínas, metilfenidato, ritalina, êxtase, crack. Todas essas são substâncias do tipo estimulantes. Depressores. Depressores já causam efeitos totalmente contrários a esses que eu acabei de falar. Então, lentidão, sonolência, fala ebriosa, bradicardia, que já é a diminuição da frequência cardíaca abaixo dos valores de referência, bem como a bradipneia é a diminuição da frequência respiratória abaixo dos valores de referência. Substâncias que podem causar, dando entre eles o barbital, que são barbituratos, hidrato de cloral, metacolona, sedativos não barbitúricos, né, os diazepínicos, álcool, todas elas podem causar estes efeitos depressores. Aqui eu destaquei algumas emergências que podem ser relacionadas ao álcool. Então, ter bastante atenção na conduta, né? Não conclua imediatamente o que esse paciente ele pode ter. Então, observar a questão do hálito de álcool, se está bêbado, se os sinais podem levar aí a algumas doenças ou lesões, como epilepsia, diabetes, traumatismo craniano. Sempre observar o ambiente para determinar a causa. Né? Então, observar sinais de odor de álcool, oscilação e instabilidade, fala arrastada, náusea, vômito, face ruborizada, sonolência, comportamento instável, aquele comportamento destrutivo, violento. Se a vítima ela tem aquela vontade de desferir alguma lesão a si mesmo, então geralmente isso pode acontecer, até ele mesmo não percebe. O álcool ele tem efeito depressor, então ele afeta o discernimento, como eu acabei de falar anteriormente. Afeta o discernimento, visão, reflexo, a coordenação. Então ele, quando ingerido em excesso, né, junto com outros depressores, esse resultado pode ser ainda mais potencializado. Então deve-se observar. Então, tratamento, né, dê a mesma atenção que você daria para um paciente com uma doença ou uma lesão, então observar isso, monitorar os sinais vitais, fornecer o suporte básico de vida quando necessário, posicionar o paciente para evitar aspiração, então sempre, se ele estiver deitado, lateralizar a cabeça para evitar broncoaspiração em casos de vômito, e não deixar o paciente, né, desferir nenhuma lesão aí autodestrutiva, porque isso é bastante comum de acontecer. Substâncias narcóticas. Não, elas vão causar relaxamento também, sonolência, miose, diaforese, bradicardia, bradipneia e hipotermia. A hipotermia é a diminuição da temperatura corporal abaixo dos valores de referência. Substâncias que podem causar codeína, morfina, lixiparigórico, por exemplo, heroína, metadona. Todas essas são substâncias narcóticas que podem causar este quadro clínico que eu acabei de falar. Substâncias alucinógenas, por sua vez, né, podem causar taquicardia, midríase, o rubor facial, alucinações, alteração entre alucinação e depressão, sinais de ansiedade. Substâncias que podem causar isso: maconha, mescalina, haxixe, o santo daime, que é um tipo de substância que é muito utilizada por certo grupo específico de pessoas, atualmente fazem uso desse santo daime. Químicos voláteis, todas aquelas substâncias que podem, né, de forma volátil, intoxicar uma pessoa. Então, podem causar perda do contato com a realidade, edema de mucosas, torpor e até estados de coma. Substâncias comuns que podem causar isso: cola, acetona, éter, solventes, né, e materiais de limpeza derivados de petróleo, e também o lança-perfume, que foi muito utilizado anteriormente, aí nos anos 80, 90, mas que ainda hoje é utilizado como droga e ilícita em alguns locais.
todas as informações possíveis que pudermos disponibilizar para as centrais de urgência são necessárias para que seja traçado um plano de cuidados mais específico e ideal para a vítima. Então, sempre que puder, passar a idade do paciente, o peso do paciente, como foi o contato com o produto, como foi o tempo de exposição, quais são os sinais e os sintomas, ou seja, traçar bem o quadro clínico, né, informações sobre o produto, né, e, obviamente, o telefone para contato. Espero que tenham entendido. Muito obrigado.